Sim. Depois de uma série de situações, fui trabalhar no DENARC. Trabalhei um tempo no DENARC, combatendo o entorpecente, o narcotráfico, e prendia, e combatia toneladas de maconha, de cocaína. Na época que eu trabalhei no DENARC, estava, assim, no nascedouro, no início da Cracolândia. Então era meia Podia dúzia. ter dado um jeito se na época os governadores quisessem. Isso, né? Por falta de capacidade, coragem e vontade política, aquilo se transformou num covil de zumbis, pessoas que são doentes e precisam ter a oportunidade de serem tratados, mas por outro lado existem os oportunistas, os traficantes que se beneficiam, lucram em cima daquele flagelo, daquela malignidade daquelas pessoas, né? Sim. A situação é lamentável. E agora se espalhou mais, né? Sim. Faz lá a ação da polícia, onde eles estão, aí espalha, vai para outras regiões, aí vai nas outras regiões, eles voltam para lá. Então, mas é aquilo que a gente estava até conversando, né? Por causa da lei, né? Infelizmente, quando a lei ela vem, ela tira o direito do polícia, às vezes, né? Em questão. Porque é igual, algumas vezes eu ouvi, né? Eu falo por causa do meu pai, ele falava, nós prendia, né? Aí o cara saía mais rápido do que a delegacia, porque ele assinava o papel e ia embora, por causa que acho que 4 ou 5 papelotes, não é tráfico, enfim. E o traficante vai andar com o que no bolso, né? Então, é vários fatores. Né? Ele já anda com pouca droga para não caracterizar o crime, que ele fique preso, né? Aí o delegado tem que seguir a lei, não tem jeito. Sim. Quando eu trabalhava, os 6, 7 anos que eu trabalhei no DENARC, se combatia o entorpecente pela Lei 6368 de 76, que o artigo 12 era o tráfico e o 16 era o uso ou a posse. Hoje, a lei de drogas, nesse momento só me falha o número da lei, mas isso é de só menos importância. A lei de drogas, hoje o artigo 33 é o artigo que trata, na lei de drogas, que trata de tráfico, e o artigo 28 é o que trata da posse. Né? Entendi. Então, existem pessoas que são usuários. Agora, existe o usuário que é usuário e traficante. O cara aí é pior ainda. já quer fazer as duas coisas. Eu uso e vendo, aí tem que ser punido, tem que ser penalizado ao arrepio da lei, né? E você passou quanto tempo? Qual foi o tempo total na Polícia Civil? Eu fiquei 23 anos como investigador de polícia. Aí, nesse meio tempo se formou, tudo certinho? Sim. Você se formou na época pensando em, de repente, ser delegado ou estava já pensando no futuro ali como advogado? Então, na verdade, eu sempre fui meio pioneiro, meio vanguardista. Jovem, então o pessoal pensa que não, mas baiano é inteligente. E eu me considero um privilegiado. Então, você tem uma base... A Bahia teve Rui Barbosa. Sim. E Rui Barbosa chamado Águia de Aia. E Rui Barbosa, na Assembleia Geral da ONU, ele inaugurou. Foi através de Rui Barbosa a inauguração dos discursos na Assembleia Geral da ONU. Se hoje se instalar uma Assembleia Geral da ONU, o primeiro país a falar é o Brasil por causa de Rui Barbosa. Sabia não. E de Aranha. Não é? Então, primeira fala, o primeiro discurso. Então, o Nordeste, hoje, não é bem cuidado, mas tem muita gente inteligente. Cientista, poeta, professor, musicista. Então, né? E eu já tinha, sempre gostei de ler e etc e tal. E da academia continuei, me formei e estou trabalhando. Sim. Aonde quer que eu ia, você faz uma prisão em flagrante, prende fulano, faz uma investigação, você tem que apresentar o relatório de investigação. Ou às vezes você recebe uma ordem de serviço, uma OS chamada pelo delegado, chega uma denúncia anônima ou uma situação, uma OS. Aí o chefe dos investigadores distribui a OS para as equipes, cada uma sai para fazer as investigações. Então você faz a investigação que pode resultar positiva ou infrutífera, positiva tal, você finaliza o relatório. E já naquela época já havia uma preocupação de alguns delegados que perguntavam para mim por que eu escrevi.